O Iluminuras já está de volta e eu converso neste segundo bloco com o advogado Maurício Veiga. Aqui comigo, tudo bem, Maurício? Tudo ótimo. Vamos falar sobre direito desportivo, então? Vamos, exatamente. Uma alegria estar aqui e poder falar sobre um tema tão apaixonante. Explica pra gente, por favor, o que é o direito desportivo, quais são as características? O direito desportivo é uma ciência autônoma, inclusive, que ela dialoga com vários ramos do direito. Então, você tem ali o direito desportivo trabalhista, o direito desportivo com direito civil, o direito desportivo empresarial, o direito desportivo penal, tributário, também a questão da governança, que hoje em dia está tão em evidência, a governança desportiva. E a minha linha, a minha especialidade é o direito do trabalho desportivo. Agora, é uma área pouco conhecida, que é um grande campo. Como é que você define isso? Olha, eu definiria como um campo que ainda tem muito para ser explorado, né? É algo recente. O direito do trabalho desportivo, com essa autonomia, é algo muito novo, porque o próprio juiz do trabalho ainda tem uma certa dificuldade de lidar com essas causas, porque você tem uma legislação própria, a Lei Geral do Desporto, é que vai reger essa atividade do atleta profissional com seu clube empregador. E a competência para julgar os casos relacionados ao contrato de trabalho do atleta são da Justiça do Trabalho. E a mesma Justiça que aplica a CLT, que tem um papel de vital importância na sociedade brasileira e que tem também essas peculiaridades, porque na hora de enfrentar os casos relacionados ao atleta profissional e o seu clube empregador, vai ter que primeiro se socorrer da legislação desportiva. E na hipótese de acontecer alguma omissão da legislação desportiva ser omissa, aí sim, de forma subsidiária, que você aplica a CLT. Então, existe essa nuance que dá essa característica especial e diferente para o direito do trabalho desportivo. Bom, você tem 3 livros sobre o assunto, os 2 mais recentes estão aqui, e eu começo com esse que é o mais recente mesmo, Maurício, Manual de Direito do Trabalho Desportivo. O que você aborda aqui e mais, o que é mito e o que é verdade nesse assunto aqui, Maurício? Bom, esse livro, Manual de Direito do Trabalho Desportivo, eu tentei colocar de uma forma bem didática, uma forma até com uma linguagem simples, sem o juridiquês habitual dos livros técnicos, desde o início, ou seja, antes mesmo da própria legislação desportiva aqui no Brasil, o próprio conceito do esporte e da prática desportiva, ou seja, o esporte ainda no século XVIII como algo que era recomendado pelos médicos, tendo em vista a total falta de salubridade mesmo nas cidades, a ausência de saneamento básico e uma expectativa de vida muito pequena, muito curta. E o esporte sendo recomendado, a prática desportiva, como algo terapêutico. E a partir daí vem toda uma evolução. Além desse conteúdo terapêutico, você tem também o esporte congregando as pessoas daquelas cidades em prol de um espetáculo esportivo. Então, começa com toda essa evolução até chegarmos na própria legislação desportiva, que aqui no Brasil começa mais ou menos na década de 1930. Ainda vivíamos sob uma ditadura. E as primeiras transmissões dos jogos de futebol via rádio despertaram no próprio presidente Getúlio Vargas uma possibilidade, ou seja, tantas pessoas envolvidas naquele espetáculo desportivo pode ser uma forma de controlar a multidão, ou seja, de controlar a massa. E a partir daí, da observância da própria transmissão esportiva, é que começa a primeira legislação e evoluímos até 1941, quando o Decreto-Lei 3.199, ele cria o Conselho Nacional do Desporto e é a primeira legislação desportiva aqui no Brasil. E o que é mito e o que é verdade, de fato, Maurício? O que a gente acha que é verdade e não é? O que a gente acha que é mentira não é? O que você pode... O que tem de curiosidade nesse lance? Na própria época em que a legislação desportiva surge, você está sob um domínio de uma intervenção estatal muito grande. E essa intervenção estatal é exatamente a mudança de paradigma a partir da Constituição de 1988, quando
o esporte, ele é alçado a nível constitucional e o artigo 217 da Constituição Federal, ele prega a autonomia desportiva. E a partir daí é que você tem uma quebra de paradigma. Então você tem desde o início da década de 1930 até 1988 com uma intervenção estatal muito forte. E mesmo depois da Constituição Federal ainda há essa tentativa da intervenção estatal. Porque a nossa Lei Geral do Desporto atual, ela é um remendo do Decreto-Lei 3.199 de 1941, que é inspirado com toda a intervenção estatal. E, apesar dessa quebra de paradigma, você tem sempre o Estado tentando intervir no esporte. E por quê? Porque o esporte tem esse conteúdo especial de mobilização das massas e, principalmente, um conteúdo, um componente cultural muito grande. Então, o mito. Nós temos hoje o princípio da autonomia desportiva. Né? Essa é uma realidade, mas nós temos sempre ali a tentativa do Estado intervir e colocar o esporte debaixo das suas asas. Esse seria aí um primeiro ponto. Outro ali que você sempre transita entre o que é verdade e o que é mito. O próprio atleta profissional de futebol. Quando se fala nesse atleta, a primeira imagem que vem à tona é daquele profissional bem-sucedido, que ganha altos salários, com contratos milionários com multinacionais, mas essa é uma realidade de menos de 4% desses atletas, dos atletas registrados na CBF. 80% deles ganham até R$2.000. Isso a gente está falando do futebol. Do futebol. E dos outros esportes? Também outra questão que merece um destaque muito grande. Pela Lei Geral do Desporto atual, é considerado atleta profissional aquele que tem o seu contrato de trabalho registrado e averbado na respectiva entidade de administração do desporto. Atualmente, só o futebol é que tem esse componente. Portanto, é o atleta profissional de futebol que vai estar ali regido pela Lei Geral do Desporto. Então, nós temos ali, às vezes, atletas de vôlei, de basquetebol, que recebem valores mensais altíssimos, mas que são na forma de bolsa, por exemplo. Eles não são considerados atletas profissionais? Na concepção legal, não. Porque para o atleta profissional teria essa necessidade desse cumprimento burocrático e teórico que não condiz com a realidade. E é por isso que hoje atravessamos um momento, diria até histórico, da alteração da legislação desportiva, uma nova Lei Geral do Desporto que está por vir e que a lei que está na Câmara, por exemplo, considera atleta profissional aquele que recebe do esporte o valor suficiente para o seu sustento e da sua família, ou seja, algo muito mais próximo da realidade que nós vivemos. Seguindo aqui, Maurício, com o seu outro livro, que está aqui com a gente, Temas Atuais do Direito Desportivo. Você me explicava aqui que você incluiu alguns assuntos que a gente comenta muito, que as pessoas comentam muito, nesse próprio livro. Que exemplos são esses? Exatamente. O último livro, ele é só sobre o direito do trabalho desportivo. E esse tem assuntos como o racismo, que é algo que, na minha cabeça, não é crível que ainda em pleno século XXI, ainda existam manifestações racistas ligadas ao esporte, porque é um paradoxo muito grande. O esporte, ele tem um componente cultural e histórico de unir as pessoas. A linguagem desportiva, ela desconhece credo, raça, sexo. E o que é o paradoxo disso tudo? Apesar de ter essa igualdade racial e cultural, ao mesmo tempo ela provoca também, ela desperta esses instintos que devem ser abolidos de uma vez por todas. E uma outra questão também, já ligada para a parte acadêmica, é a defesa da autonomia do direito desportivo. Ou seja, o direito desportivo merece ter uma cadeira autônoma nas faculdades, e não apenas matérias eletivas. A gente falava até aqui antes da entrevista, né, que é um grande campo profissional para o advogado. Sem dúvida, exatamente pelo fato dele estar ligado com todas essas áreas, eu diria até que o próprio advogado, que está no início de carreira, ou para o próprio estudante de direito, é uma área que você pode, inclusive, encaminhar o seu próprio futuro. Por mais que você não continue no direito desportivo, o fato de você ter acesso ao direito desportivo, ele pode influenciar a sua escolha. E por quê? Exatamente pelo fato dele dialogar com o direito empresarial, com o direito tributário, com o direito do trabalho, com o direito civil, com o constitucional,
com o próprio direito penal. A atuação do advogado na justiça desportiva é fundamental. Os próprios tribunais de justiça desportiva, ou seja, cada modalidade tem o seu, inclusive com graus ali, o tribunal e um superior tribunal de justiça desportiva, ele tem uma composição que a própria lei prevê, com indicações que são sempre muito disputadas. Ou seja, fazer parte desses tribunais é algo que tem uma disputa acirrada mesmo. Você fala com muita paixão, né, sobre isso. O que te encantou? Pois é, na verdade, talvez a própria origem, todo esse aspecto histórico e evolutivo do direito desportivo, talvez tenha sido ali o que mais tenha me encantado. A primeira vez que eu vi o caso do jogador Batatais, por exemplo, um jogador que era um goleiro do Fluminense, da década de 1940, chegou a defender a seleção brasileira de futebol na Copa de 1938, durante algumas partidas. Ele procurou se socorrer da Justiça do Trabalho, porque ele defendia o Fluminense por mais de 10 anos, e naquela época a legislação previa a estabilidade decenal, ou seja, aquele empregado que trabalhasse por mais de 10 anos para o mesmo empregador, ele não poderia ser demitido, só por justa causa. E ele foi demitido. E ele foi buscar socorro e abrigo na Justiça do Trabalho. E é interessante porque desde aquela época já havia aquela angústia do juiz do trabalho em relação a como ele vai lidar com essas causas. Então, num primeiro momento, chegou, não, o atleta, ele deve ser equiparado àquele trabalhador que preste seus serviços em estabelecimentos de cultura física. E em outro determinado momento, não. Jogar futebol é um esporte, mas não é um trabalho. Então, e aí? O que você aplica? E o Supremo Tribunal Federal chegou a decidir essa questão, por maioria, a turma decidiu que ele não poderia ser equiparado ao trabalhador comum. Ou seja, ele não tinha direito à estabilidade decenal e aos outros umas outras rubricas que ele postulava também. Então, esse momento ele surge ali, ele desperta em mim toda essa curiosidade. Por que nós temos essa legislação desportiva hoje? E aí também a minha própria prática na atuação no direito do trabalho. Eu sou advogado trabalhista desde que me formei. Então, em 2000, eu começo a minha atuação na Justiça do Trabalho. Em 2002, eu tive a primeira prática com o direito desportivo, com o direito do trabalho desportivo, advogando para o Flamengo no escritório que eu trabalhava no Rio de Janeiro. E hoje sou torcedor do Vasco, sou vascaíno e tenho a alegria e o orgulho de ser consultor jurídico do Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem um papel histórico muito importante na questão do racismo que nós abordamos aqui, ou seja, daquela integração de aceitar os negros no seu elenco, isso na década de 1920, quando você tinha ali não só uma discriminação racial muito grande, mas o futebol era praticado por uma minoria, uma elite, principalmente descendentes de filhos de imigrantes ingleses. E o Vasco, ele abre as suas portas para esses jogadores, para esses atletas menos favorecidos, não só os negros, mas também os pobres, os operários, e isso cria uma revolta muito grande lá no Rio de Janeiro. Então o Vasco tem um papel importantíssimo, inclusive tem uma carta que é dirigida à Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, que na época o presidente era o Arnaldo Guinle, que a carta é dirigida exatamente a ele, porque o Vasco tinha sido convidado a se retirar da Liga, mas ele poderia continuar com uma condição, se demitisse do seu elenco 12 atletas. E eram os 12 atletas, os negros, os operários, os menos favorecidos, que tinham sido fundamentais na conquista do bicampeonato estadual de 1923 e 1924. Então, esse aspecto histórico, ele também foi muito importante, não só na afirmação da minha paixão clubística, mas também, principalmente, por essa paixão, por esse ramo do direito, que é um ramo autônomo e um ramo tão encantador. Ok, Maurício, que bom, boas histórias, trouxe novidades aqui pra gente, livros, curiosidades, mitos e verdades. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Escreva para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau!